Lendas, lutas originais e sem precedentes, acidentes durante os jogos ou os atletas talentosos. Sente-se e aproveite os momentos esportivos que você gostaria de ver novamente. O homem que você vê nestas fotos é bastante rechonchudo. Como ele não se sente mais muito bem em seu corpo, ele disse a si mesmo naquele dia que iria ao ginásio para levantar alguns quilos. Impulsionado pela motivação excessiva, ele decidiu levantar peso. Muito peso. Cerca de 387 quilos de uma só vez e fazer agachamentos com ele. Quando você não está acostumado a levantar nem mesmo 1 quilo, é muito difícil começar assim. Com o resultado, ele não foi capaz de levantar os 387 quilos. Pior ainda, os halteres caíram todos da barra, um após o outro. O homem falhou miseravelmente neste exercício, causando total hilariedade de todo mundo. Ele teve que ir para casa com prejuízo, mas também com a intenção de nunca mais colocar os pés em uma academia. Agarrar-se à sua corrida com todas as forças para ganhar o prêmio é bom, mas agarrar-se a um carro para ganhar não é muito bom. As imagens foram registradas em 2015, durante a Vuelta à Espanha. Entre os concorrentes estava o ciclista italiano Vincenzo Nibali. Em um ponto da corrida, ele caiu a 30 km da chegada, quando estava entre Alharín de la Torre e Camito del Rey. Ele então tentou alcançar o pelotão e, para compensar o tempo perdido, o vencedor do Grande Bucle 2014 recorreu a um método menos que honroso. Enquanto Nibali estava mais de um minuto atrás do pelotão, ele foi até um carro pertencente ao seu diretor esportivo para segurá-lo a fim de ganhar uma vantagem e um impulso. Como resultado, ele foi capaz de ultrapassar todo o grupo de pessoas que ele estava lutando para escapar. É claro que a oportunidade era uma vantagem real para ele. Seria difícil não ceder à tentação, mas Nibali ainda poderia ter se controlado e evitado usar a técnica, pois foi filmado de cima por um helicóptero gravando toda a corrida. Isso poderia ter funcionado se o engano não tivesse sido descoberto pelos organizadores. Como resultado, ele foi eliminado da corrida. Uma condenação dolorosa, mas merecida. Pior ainda, este ato manchou sua imagem. Decepcionado por esta sanção, o italiano declarou que considera a sanção muito radical e severa demais. Eu esperava uma penalidade de alguns minutos ou uma multa, mas não uma exclusão rápida, disse ele. Mas que nosso ciclista fique tranquilo, ele não é o primeiro a agir dessa maneira. Durante o Tour de França em 2014, o ciclista espanhol José Joaquim havia se camuflado atrás do carro na descida do Tourmalet. Ele foi excluído do Grand Bucle pelos comissionários, pelas mesmas razões. O argentino Eduardo Sepúlveda também foi excluído da corrida por ter feito a mesma coisa. Infelizmente, para o italiano, ele só esteve na Vuelta à Espanha por 2 dias e aprendeu da maneira mais difícil que a prática é proibida pelos regulamentos. Um piloto estava a bordo do seu carro de corrida, acompanhado de várias dezenas de outros carros. Ele estava competindo pelo primeiro lugar na corrida. No meio dela, outro carro tentou virar, mas não conseguiu. Ele foi atropelado por outro carro e acabou na direção oposta, bem na frente do nosso motorista. O homem não teve tempo de desviar e acabou no teto do carro. Como o carro estava de cabeça para baixo, o capô ajudou a facilitar a subida ao teto. Como resultado, o motorista ficou preso porque não conseguia voltar para baixo. Nessa posição, ele não pôde ir longe e foi forçado a abandonar a corrida. Ele não conseguiu defender sua posição, mas tinha uma visão panorâmica do circuito. Ivan Zaborovski é um jovem goleiro de futebol com apenas 16 anos. Nessas fotos, ele está em um campo. Enquanto joga com a bola entre seus pés durante o aquecimento, o goleiro foi atingido por um raio que derrubou ele no chão e fez desaparecer em uma espessa nuvem de fumaça negra. Ivan foi rapidamente levado ao hospital e colocado em coma induzido. Sua camisa sofreu queimaduras na frente. O goleiro do FC Znamia Truda teve grande dificuldade para respirar e perdeu a consciência, pois não será capaz de contar mais tarde o que aconteceu com ele. Felizmente, ele recuperou todas as suas habilidades, exceto por uma pequena marca vermelha do tamanho de uma moeda em seu peito, como uma lembrança do infeliz acidente. Mas ele levou cerca de 3 semanas para recuperar sua condição física e voltar ao campo de jogo. Melhor ainda, seu retorno foi tão memorável quanto sua partida, pois ele assinou imediatamente um contrato com seu clube quando saiu do hospital. Nesta filmagem, feita em uma partida da França-Alemanha durante o campeonato europeu, um ativista do grupo ambiental Greenpeace estava no ar, com o seu parapente nas costas. Ele queria aproveitar a presença de milhares de pessoas e câmeras de todo o mundo para defender a nobre causa da proteção ambiental. Ele sobrevoou a Allianz Arena com a inscrição limpar o óleo em seu planador. Ele estava sobrevoando o estádio de Munique em um microleve quando de repente foi pego por um cabo de câmera de voo poucos segundos antes do início da partida. O piloto esteve muito perto de bater nas arquibancadas
pancadas quando bateu no cabo e foi arrastado para o chão. Ele lutou para reestabelecer os controles antes de pousar perto das arquibancadas e pousou no campo, danificando, mas ileso. O ativista quase sofreu uma tragédia, pois poderia ter perdido sua vida. Na verdade, ele foi responsável pelo ferimento de uma pessoa que foi levada para o socorro. No final, ele estava mais assustado do que ferido, mas sua associação ainda queria esclarecer as coisas, publicando algumas palavras de desculpa sobre as redes sociais e esclarecendo que a ação não tinha intenção de prejudicar ninguém. Com certeza, pelo menos desta forma, ele foi notado. A líder de torcida vista nas fotos é uma menina americana de 16 anos. Seu nome é Miranda Ferguson e ela mora nos Estados Unidos. Nessas fotos, a jovem assumiu o desafio de bater o recorde do maior número de mortais para trás. Diante de todas as câmeras e dos presentes, assim como dos espectadores que estavam assistindo às notícias ao vivo, a jovem se lançou em um ritmo frenético em uma série de mortais. Em apenas alguns minutos, Miranda Ferguson conseguiu fazer 35 mortais de uma vez só, sem parar ou respirar fundo. Ela quebrou o recorde anterior de 32 mortais. Bom, olhando para o seu rosto no final da apresentação, não podemos dizer que ela não tenha ficado tonta, mas seu sorriso em ser a nova recordista mostra que ela esqueceu essa tontura. Enquanto estava no vestiário com o resto da equipe, este jogador de futebol foi desafiado a marcar um gol. Como ele achava que não conseguia fazer isso, seus companheiros de equipe o desafiaram a cheirar seus sovacos na próxima vez que ele o marcasse. Um desafio que ele aceitou para evitar ser visto como o maior perdedor dos jogadores. Durante a partida, o jogador conseguiu marcar seu gol contra todas as probabilidades. Celebrando esta última, nosso jogador não esqueceu a aposta. Ele levantou seu braço com orgulho e todos os jogadores seguiram o exemplo. Fizeram fila e se revezaram para cheirar os sovacos suados de seus colegas de equipe. O engraçado da cena foi que eles zombaram e agiram, fingindo desmaiar depois de exalar o mau cheiro do suor. A cena fez muita gente rir. A desvantagem para ele é que ele teve que perder todos os seus amigos naquela noite, mas a desvantagem é que ele voltou ao vestiário orgulhoso de ter escalado a todos. Na Rússia, um campeão tailandês de boxe acordou uma manhã com a intenção de lutar contra um adversário inigualável, um canguru. Que ideia! Diante de milhares de espectadores, o homem se preparou para lutar contra um canguru crescido em pleno. Só que ele esqueceu que foram os cangurus que ensinaram os humanos o boxe. Então ele enfrentou o adversário errado, porque alguns minutos depois da luta, o pugilista já estava no chão, nocauteado pelo canguru. Ele foi nocauteado assim que chegou ao solo, enquanto o canguru pôde saborear sua vitória como um verdadeiro campeão. Claro que, como você pode ter adivinhado, o jogador subiu imediatamente aos bastidores, porque era tudo armado. Na verdade, foi apenas um espetáculo de circo, mas ele percebeu que seu canguru tinha verdadeiras costeletas de atuação. Na China, um jovem boxeador tinha uma luta a fazer, e o adversário que tinha que enfrentar era uma mulher. Bastante confiante e seguro de si mesmo, ele entrou no ringue pensando que iria acabar com ela, mas a mulher era muito forte. Alguns minutos, no caso, depois da luta, e após ter recebido vários golpes do seu oponente, nosso boxeador teve que parar. Como seu oponente era mais forte do que ele imaginava, ele acabou ficando sem forças. Ele nem conseguiu terminar o segundo round, o que o ensinará a não subestimar as meninas. Qual dessas sequências você gostou mais? Conte pra gente nos comentários. E não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no nosso canal.